Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Vi um vídeo do Careca agora, dizendo, já tinha visto outro também, no mesmo sentido de dizer, né, de se desdizer, de informar que tinha um pensamento e depois mudou esse pensamento, que foi a favor do Pedrinho ter agido para impedir o aporte da 777 ou da EICAP, para adquirir novas ações do Vasco, né? Naquele cálculo de chegar até os 70, né? Já tem 31. Esse ano aportaria mais um X, iria 50, salvo engano, e ano que vem a 70% das ações, e o Vasco se mantendo, né, com 30%. Vi lá esse vídeo do Careca, e eu sempre falei, né? Uma coisa é você poder falar a sua opinião e dizer que em dados momentos você não vai combinar, não vai concordar com tudo que a outra parte diz, que o outro youtuber diz, né? Inclusive, nessa questão aí que o Careca diz que está se desdizendo, blá blá blá, que o Levin disse que era melhor ter esperado o bônus de subscrição, que agora vem sim em outubro, né? E depois o Careca agora está mudando de opinião, já tem um tempinho que mudou, dizendo que errou, que era para ter ficado a favor do Levin, não contra o Levin, para que o Vasco aguardasse o final de outubro para fazer usar o bônus de subscrição e para adquirir os 31% das ações da Vasco SAF por R$1.000. Só que tem um ponto interessante, né? Tem um ponto interessante. Primeiro, a gente não saberia se o aporte chegaria. Então, eu sou uma controladora, sou uma seguradora, tenho lá um crédito numa empresa X e sei que eu tenho que fazer um aporte nessa empresa X para juntar aquele crédito, para aumentar aquele crédito, senão aquele crédito primeiro que eu tinha, eu vou perder. A EICAP poderia fazer isso, por que não? É crível, né? Olha, eu tenho 31% lá nas ações da Vasco SAF. Se eu não aportar mais 19 para chegar a 50 e ano que vem mais 20 para chegar a 70, eu vou perder esses 31%. Então, no exercício de lógica, essa EICAP poderia fazer esse aporte. Primeiro ponto é esse. Então, não há como provar que a EICAP não faria o aporte. Isso é um trabalho esotérico. Não há condições de a gente cravar isso. E aí, obviamente, se o Vasco esperasse até outubro, fatalmente pudesse haver o aporte nesse ínterim e os caras chegariam a 50%, o prejuízo seria maior. Isso é uma linha de raciocínio em respeito à linha de raciocínio do Careca e do Levin. Dito isso, seguindo aqui no raciocínio, eles não fazendo o aporte, Vasco esperando até outubro, último dia, para usar o bônus de subscrição, pagando R$1.000 para reaver os 31%. Há, lá fora nos Estados Unidos, uma ação impedindo a EICAP, a EICAP de se desfazer de seus patrimônios, de seu patrimônio, de seus ativos, melhor dizendo. Então, é uma causa para se enfrentar, é um problema para ser enfrentado, né? Quem não é do ramo sabe que às vezes sai uma sentença, o povão vai lá na sentença, mas várias questões são enfrentadas, questões prejudiciais ao mérito e questões de mérito, né? São coisas diferentes. Uma coisa é você enfrentar uma matéria para saber se você pode adentrar o mérito. Muitas vezes você não consegue adentrar o mérito, essa questão prejudicial aniquila o processo, muda o desenrolar, e às vezes você entrando no mérito também. Então são essas questões prejudiciais antes do mérito, questões meritórias. Mas essa é uma questão para enfrentar. Esse impedimento que a Linde Hall conseguiu lá fora para impedir que a 777 pudesse se desfazer ou perder ativos sem que ela fosse chamada, é um outro ponto também. Se ela obteve uma liminar lá fora, impedindo a EICAP se desfazer dos seus patrimônios, fatalmente ela teria direito de, em dado momento, dizer se complementaria o aporte ou não, porque ela tem hoje esse crédito
um direito a esse crédito por uma liminar lá dos Estados Unidos. Friso aqui, a Linde Hall conseguiu impedir lá nos Estados Unidos que a ACAP, a 77 aqui, vendessem, se desfizessem de seus ativos. Então, se o Vasco aguardasse até outubro para fazer a subscrição, há uma outra questão a ser enfrentada. Teria sucesso nisso? Por quê? Porque esses 31% que o Vasco supostamente aguardaria final de outubro para fazer o bônus de subscrição, para usar o bônus de subscrição, teria que se enfrentar uma outra questão, friso, e aqui a repetição é de propósito. A Linde Hall poderia ter direito a complementar esse valor de 19% para chegar a 20%, e ano que vem mais 20% para chegar a 70%, para ela não perder o crédito dela de 31%. Isso é um raciocínio lógico. Então, cravar que seria melhor ter esperado o bônus de subscrição, por essa mudança aí, por esse entendimento, a Linde Hall ter entrado no assunto, ter direito a um crédito nela, ela seria chamada fatalmente para dizer, quer complementar aí mais de 19% para chegar a 50%, que você tem a obrigação esse ano que vem vai botar mais 20% para chegar a 70%, porque senão você vai perder os 31%. É uma questão a ser enfrentada, né? A gente fica falando aqui que houve erro do Pedrinho, que houve acerto do Pedrinho, blá, blá, blá. No meio da história, há modificações. E essas modificações, né, que repercutem juridicamente no problema, têm que ser enfrentadas. Então, cravar que seria melhor esperar, olha, vou esperar aqui outubro, que eu vou adquirir as ações do Vasco por R$1.000, os 31%, já que eles não aportariam. Primeiro, não tenho prova que a ACAP não aportaria, para não perder o crédito dela, né? Para não perder os 31%, chegando a 50% com mais de 19% esse ano, salvo engano, tá? E ano que vem mais 20%, chegando a 70%, ou seja, que ela não perderia esses 31%, que ela faria o aporte, a ACAP, e mais, porque hoje ela tem um impedimento legal para fazer, né? Há uma ação judicial no Brasil que impede da ACAP ou da 777 aportarem mais valores no Vasco. E depois a gente teria que pensar o seguinte, a Linde Hall não teria direito de se manifestar num crédito seu, de aportar essa diferença para chegar a 19%, que é a obrigação desse ano, e ano que vem mais 20% para chegar a 70%, para não perder os 31%. Essa garantia que ele obteve de um crédito da 777 e da ACAP seria pulverizado simplesmente porque o Vasco chegaria e pagaria R$1.000, é uma coisa a ser enfrentada. Esse pensamento aí, de errou, não errou, tem que ser enfrentado isso antes. Se a gente chegar à conclusão que a ACAP não aportaria para não perder os 31% e que a Linde Hall, sabendo que a 777 perderia, que a ACAP perderia os 31% se não aportasse, ela não aportaria, são questões que devem ser enfrentadas, né? Então, cravar que sim, cravar que não, acho complicado, mas entendo aí a linha de raciocínio do Careca, entendo a linha de raciocínio que ele disse que o Leven tem, e entendo também quem pensa ao contrário, quem sustentou aí que o Pedrinho fez a coisa certa. Nem sempre um canal de YouTube, né, que a maioria crava, fala daqui, fala de lá, sem conhecimento algum. Trago os senhores para esse pensamento, para usar aí a massa cinzenta dos senhores, porque são coisas que eu não posso cravar por enquanto. Eu só estou lançando aqui para os senhores pensarem, porque eu não posso cravar aí o que eu falei. São coisas que poderiam ser feitas pela ACAP e coisas que poderiam ser feitas pela Linde Hall, até para impedir o Vasco de reaver os 31% pagando apenas R$1.000. Deixo aí para os senhores aí obrarem um pouco da vascaridade, pensando nesses dois temas, com relação à ACAP, da continuidade do aporte para não perder os 31%, da Linde Hall, o que poderia acontecer caso ela soubesse, né, caso ela tivesse acesso, que aí quer perder os 31%, ela aportaria, ela não aportaria? São questões aí para a gente enfrentar antes de dizer, Pedrinho errou, Pedrinho não errou, Leven estava certo, Careca estava certo, Careca errou, mas depois estava errado, depois ele se acertou e tal. São questões para a gente pensar aí, tá? E outra coisa, opiniões diferentes vão ser sempre importantes, né? Se você está vendo um canal aí que o cara fala 80% de coisas que você concorda, 20% que não, é do jogo, né? Não é para você cravar isso, cravar aquilo, dizer que não presta. Ao contrário, é fazer que o vascaíno, que o cidadão vascaíno pense o máximo possível das coisas que podem prejudicar o seu clube. Se gostou do conteúdo, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber notificações /aviso dos meus vídeos quando eles forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.